Queridos irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor e eu convido agora então você a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versos 19 a 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 19 a 21. Nos coloquemos em pé mais uma vez, meus irmãos, e juntos, a uma só voz, vamos ler essa passagem bíblica. Leiamos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que falou Deus por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Senhor, nós buscamos uma vez mais a Tua presença em oração, porque nós somos todos carentes, ó Deus, da Tua voz, da Tua palavra, e pedimos que por ação do Teu Espírito em nossos corações, a palavra chegue a cada um de nós, conforme o Teu propósito, e que ela frutifique em nossas vidas. Oramos no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Podem se assentar, meus irmãos. Meus queridos, nós vivemos a nossa vida na expectativa de melhores dias. Dias melhores que parecem nunca chegar. Já perceberam isso? A gente fica sempre olhando o futuro com uma expectativa boa, e quando o futuro se faz presente, a gente fala assim, no meu tempo era melhor. Não é? Significa que o passado continuou sendo sempre melhor do que o presente, quando a gente fala dessa maneira. Agora, mais do que nunca, meus irmãos, nós estamos num momento de grande expectativa, de dias melhores. É ou não é verdade? 2020, 2021, uou! E agora, quem sabe 2022 vai trazer para a gente melhores momentos. Nós estamos torcendo pelo fim da pandemia, estamos torcendo, esperando que as coisas melhorem, mas só Deus, literalmente, o nosso Deus sabe o que este ano tem reservado para nós logo adiante. Essa expectativa de dias melhores, meus irmãos, não é de hoje. Os antigos já tinham essa expectativa muito forte no seu coração. Na verdade, parece que há no coração de todos uma expectativa de um tempo de refrigério, um tempo melhor para nós vivermos. E o sermão que nós acabamos de ler, apenas um trechinho dele, o sermão do apóstolo Pedro, o segundo sermão que ele pregou, talvez ali nos 5 primeiros anos ainda de história da igreja, esse sermão fala de futuros dias melhores. E as duas expressões que Pedro usa para falar desses dias são tempos de refrigério e tempos de restauração. Dias de refrigério e dias de restauração. E é nisso que nós gostaríamos de meditar com os irmãos nesse último dia do ano, nesses últimos minutos de 2021, onde nós podemos encontrar esse verdadeiro refúgio, como nós podemos experimentar essa restauração da alegria e das forças que nós precisamos para cada dia. E nós partimos aqui então do episódio que aconteceu ali, na Cidade Santa, em Jerusalém, há cerca de 2000 anos, na igreja primitiva, logo naquele comecinho. Vamos recordar um pouquinho do que aconteceu no entorno desses 3 versículos que nós lemos há pouco. Jerusalém estava em polvorosa, meus irmãos, porque um milagre tremendo havia acontecido ali há poucos instantes. E logo em seguida uma grande pregação, uma pregação cativante, mexeu com a cidade, tanto o milagre quanto a pregação. O milagre aconteceu na Porta Formosa. Se você já foi a Jerusalém ou já viu alguma imagem
da cidade contemporâneo já percebeu na Bíblia que em Jerusalém há várias portas, e este milagre aconteceu nesta porta, e o detalhe é que foi o primeiro dos 14 milagres registrados no livro de Atos dos Apóstolos. E que milagre foi esse? A cura de um homem manco, um homem coxo, mas ele não era manco assim, de leve não. Ele era levado e colocado na porta formosa para passar o dia ali como um pedinte, para conseguir recurso para ele se sustentar ou a sua família. Tudo indica que ele não tinha capacidade, inclusive, de trabalhar devido à gravidade da sua condição física. E ele já tinha 40 anos. E se arrastava esse seu sofrimento e essa sua humilhação por todos os dias da sua vida, desde que ele nasceu. Embora o texto não nos diga o que foi que o levou a essa condição. E então ele está ali mendigando, passam os apóstolos Pedro e João. Nós sabemos que a igreja, num primeiro momento, era bastante assídua ao templo em Jerusalém, e quando eles passam pela porta, ele acha que está diante apenas de duas pessoas que poderiam dar alguma esmola para ele. Ele pede esmola, e Pedro e João, sem dinheiro algum, foram muito sinceros e falaram: olha, dinheiro nós não temos, mas nós temos uma coisa que nós podemos te dar. Em nome de Jesus, Pedro disse a ele: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E o texto nos diz que Pedro tomou aquele mendigo pela mão direita, o levantou, que os seus pés e tornozelos se firmaram, que ele deu um salto, se colocou em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo. Mas não entrou discretamente, não. Entrou fazendo um grande estardalhaço, saltando e louvando a Deus, porque finalmente a sua condição miserável em que ele vivia estava chegando ao fim. A cidade ficou agitada, porque viram aquilo acontecer. Ele era muito conhecido, imagina, em Jerusalém, 40 anos. Todo mundo conhecia, todo mundo sabia, todos provavelmente já tinham dado, alguma vez pelo menos na vida, alguma esmola para ele. E agora ele está pulando, louvando a Deus, na companhia daqueles homens, discípulos de Jesus Cristo. A cidade ficou agitada, e a partir dessa agitação e dessa comoção, foi que Pedro então tomou a palavra e disse: vocês estão achando que nós fizemos isso em nosso próprio nome ou em nosso poder? Não foi. E aí ele vai pregar um belíssimo sermão, lindo sermão que Pedro vai pregar. E ele deixa claro que não foi pelo poder ou pela piedade deles, inerente a eles, que aquele milagre havia acontecido. E na sequência, algo tremendo acontece. E outra coisa que provavelmente no primeiro momento fez os apóstolos tremerem. O que aconteceu de tremendo, não bastasse a cura, é que centenas de pessoas abraçaram a fé em Jesus Cristo a partir da pregação. Viram o milagre, ouviram a pregação, e centenas. A ponto do texto bíblico dizer que o número de discípulos, em contagem apenas dos homens, chegou a 5.000 discípulos, ali em Jerusalém, naqueles primeiros momentos. E o que aconteceu na sequência de fazer tremer é que as autoridades religiosas judaicas não gostaram nem um pouquinho daquilo que havia acontecido, lançaram mão de Pedro e João, colocaram os dois no cárcere e eles passaram a noite no xadrez. E só no dia seguinte foram libertos, depois de muita ameaças que foram feitas a eles pelas autoridades religiosas, para eles pararem com aquilo, não fazerem milagres, não falarem do Evangelho, como se fosse o caso de obedecer mais aos homens do que a Deus, como foi a resposta dos apóstolos. Esse foi então o entorno do sermão. E basicamente, e também o entorno dessa passagem aqui que nós lemos de apenas 3 versículos. É neste sermão então que Pedro vai falar de tempos de refrigério, tempos de restauração. O que há nessa mensagem a respeito de refrigério e de restauração? O quanto essa mensagem, meus irmãos, ela é ainda atual para nós, depois de 2000 anos, e atual mais do que nunca agora, nesse período de pandemia que vai, não vai, acaba, não acaba, que nós estamos vivendo.
Eu creio, meus irmãos, que a lição prática que nós podemos extrair desta passagem é que nós devemos buscar em 2022 verdadeira restauração para as nossas vidas e para as nossas famílias. Amém, meus irmãos? É uma coisa que nós estamos precisando. E aqui nessa passagem nós vamos encontrar algumas verdades bíblicas sobre restauração que eu gostaria de compartilhar com os queridos. E a primeira verdade é que essa expectativa de restauração, ela é universal, ela é atemporal. Isso está entranhado no coração de todo ser humano, a expectativa da restauração. E a razão disso, meus irmãos, é que nós somos e vivemos num mundo amaldiçoado pelo nosso Criador. Ouça bem o que eu acabei de falar. É estranho, é desconfortável, mas é isso que a palavra de Deus revela, que nós estamos vivendo num mundo amaldiçoado pelo próprio Criador, por causa da rebeldia dos corações dos seres humanos, desde o primeiro casal, e de lá para cá não melhorou, pelo contrário, só faz piorar. Mas quando a gente lê o texto bíblico que nós lemos, essas palavras nos fazem sonhar, meus irmãos. Essas palavras enchem o nosso peito de ar e de esperança, quando no verso 20 nos fala da presença, para que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade, percebe? Desde a antiguidade, é coisa antiga, é lá mesmo, na primeira história da humanidade, que essa expectativa surgiu, vem sendo nutrida, e inconscientemente todos nós a carregamos dentro de nós, todos nós sentimos que o mundo está tão errado, que alguma coisa de melhor precisa acontecer. Todos nós, lá dentro do nosso coração, sabemos que nós vivemos num mundo que está fora do eixo. E a razão para isso, a Bíblia diz, é a maldição de Deus, por causa da rebeldia dos nossos corações. É isso que a Bíblia diz. Em Romanos 3:23, a Bíblia é muito nua e crua quando ela diz, pois todos pecaram. Todos nós aqui, a começar de quem fala aqui da frente. Todos nós somos pecadores. E o detalhe que vem a seguir, e carecem da glória de Deus. Sabe o que é isso? A NVI lança um pouquinho mais de luz. Ela diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá no Éden, quando alguém olhasse para Adão e Eva antes da queda, iam ver, sabe o quê? A glória de Deus. O reflexo da glória de Deus, assim como a lua reflete a luz do sol. Assim, quando olhavam para Adão e Eva, viam o brilho da glória de Deus. E por causa do pecado, esse brilho se foi. E o que nós vemos hoje não é mais a beleza de Deus estampada na humanidade, mas são as sombras, a feiura do pecado, da rebeldia, que é o que se pode perceber nessa figura pálida que é o ser humano, longe de Deus. Longe de Deus, porque o Gênesis nos diz que naquele dia fatídico da rebelião dos nossos pais, e todos nós estávamos ali representados, o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden e expulsou o homem da sua presença. Desde a entrada do pecado em nosso mundo, esse brilho se foi, meus irmãos. Agostinho, ele traduziu esse momento de uma forma muito emblemática, que nos ajuda a compreender o que aconteceu. A queda, meus irmãos, não foi um tombo de bicicleta em que a gente se levanta com o joelho esfolado. Agostinho disse e retratou da seguinte maneira, a queda foi um salto em queda livre, das alturas exaltadas para a profundidade abismal. Você consegue imaginar uma coisa assim, uma queda livre, de uma altura sem precedentes, e
e quando chega no bate no chão, ainda desce mais um pouco, e ele acrescenta: o homem colocou-se sob a maldição divina, e tornou-se corrompido no seu ser e escravo do pecado, e transmitiu essa sua condição espiritual a toda a sua descendência, e chegou até mim, a você, e vai continuar sob a nossa descendência, essa realidade. Meus irmãos, nosso breve catecismo nos ensina, o breve catecismo de Westminster, que Deus, diante dessa situação, não ficou inerte, não voltou as costas para nós, mas Ele condescendeu conosco, Ele se abaixou ao nosso encontro e estabeleceu um pacto de restauração, uma aliança de restauração conosco. E isso nós encontramos, essa iniciativa de Deus, naquela declaração lá no Gênesis, bem lá no comecinho de todas as coisas, logo após a queda, quando Deus diz: o seu descendente ferirá a cabeça de Satanás. O descendente da mulher iria ferir a cabeça de Satanás, que foi aquele catalisador da entrada do pecado no mundo, tentando a mulher e tentando ao homem. Por isso, irmãos, é que nós podemos constatar isso. Essa expectativa de restauração é uma expectativa universal, atemporal. Todos nós a temos no nosso coração, porque foi o próprio Deus quem lançou, quem semeou essa expectativa, quando Ele fez essa promessa ancestral, lá ainda dentro do jardim do Éden, antes que o casal se afastasse da sua presença. E por isso, esse nosso mundo cultiva essa expectativa antiga, ancestral de restauração. E eu preciso perguntar a você sobre isso. Você cultiva essa expectativa no seu coração? Porque tem muita gente que já jogou a toalha. Tem muita gente que já desistiu, que não tem mais esperança de restauração na sua vida pessoal, ou quem sabe no seu casamento, no relacionamento familiar. Tem gente que já se abateu, vendo que o nosso mundo está indo de mal a pior. A expectativa de melhora diante dos nossos olhos parece não acontecer. Você ainda cultiva, ainda nutre essa esperança no seu coração de uma restauração, de tempos de refrigério. Deus implantou no seu coração essa expectativa, não desista dela. Mas é preciso achar o caminho para que ela se realize. E aí vem uma segunda verdade: só Jesus é quem pode nos restaurar de verdade. Se há esse anseio universal, só há um caminho, e esse caminho não é universal, esse caminho não é politicamente correto, esse caminho não é inclusivo, ele é um caminho exclusivo. É somente por meio de Jesus que pode acontecer a verdadeira restauração. Como eu disse, depois desses 2 anos em particular, nós estamos cansados, estamos carentes de restauração. Tem gente que no seu coração não está bem, nas suas emoções. Se for falar então na condição física de alguns de nós, estamos precisando urgentemente cuidar disso daí. Outros são relacionamentos familiares que estão adoecidos. Precisamos desse tempo de restauração, de tempos de refrigério. Alguns de nós estão carentes de restauração física, outros emocional, outros espiritual, outros de restauração relacional, e quem sabe outros de todas essas coisas ao mesmo tempo. Meus irmãos, onde nós vamos buscar essa restauração e esse tempo de refrigério? Nessa exaustão que tomou conta da humanidade nos últimos tempos, que fontes nós vamos recorrer para buscar refrigério, sabedoria, força, para nós lidarmos com a nossa vida? Será que nós estamos apostando todas as nossas fichas, para usar aqui uma metáfora, nas viagens das férias agora e do verão? Agora sim, se viajar, se for para a praia, depois de 2 anos, aí sim vai voltar com o que está faltando. Será que nós temos colocado as nossas expectativas nos consultórios por onde andamos, na medicação que nós tomamos, nos próprios recursos pessoais de resiliência e coragem e força? Ou quem sabe, será que a nossa expectativa
ela se baseia nos anestésicos do consumo, da bebida, da comida, de drogas lícitas ou ilícitas. Aonde, meus irmãos, nós vamos buscar este poder, essa capacidade, essa restauração em nossas vidas? Os não crentes, a gente até entende, que eles, por não crerem na Bíblia, não crerem em Cristo como seu Salvador pessoal, que eles não acreditem que Jesus e a Palavra de Deus são suficientes para nos ajudar nessa restauração, na verdade, para promover essa restauração. Os não crentes, a gente compreende que pensem assim. E se você tem pensado assim, se você ainda não se considera um crente no Senhor Jesus, ouça essa palavra, traga ao seu coração. Tome uma decisão de se tornar também um discípulo de Jesus Cristo. Agora, o mais triste é quando aqueles que creem em Cristo, quando aqueles de nós que cremos na palavra de Deus, nós não acreditamos que em Cristo e na palavra de Deus, nós vamos encontrar a restauração e o refrigério que nós tanto estamos precisando. Nesses 2 anos críticos, mas ao longo de toda a vida nossa passada e de tudo que virá pela frente, onde nós vamos buscar refrigério e restauração para a nossa vida? O apóstolo Pedro, ele está justificando o milagre que aconteceu, e a partir do milagre que aconteceu, ele diz, olha, este milagre foi feito em nome de Jesus, porque é para Jesus que todos os profetas desde a antiguidade apontaram, como aquele que vai trazer sobre nós tempos de refrigério, tempos de restauração. E esse milagre é uma prova viva do que Jesus pode fazer no físico, e não só no físico, na alma, porque Jesus também transformou a alma daquele coxo. Ele se tornou um seguidor de discípulo, ele agarrou os discípulos e não saiu mais de perto deles, ele louvava a Deus, ele se tornou uma testemunha viva do poder do Senhor Jesus para restaurar as nossas vidas. Esta pregação, meus irmãos, de Pedro, ela é considerada pelos estudiosos como o sermão mais cristológico do livro de Atos dos Apóstolos. Nós não temos tempo para entrar nas nuances, nos detalhes do texto aqui, mas se você depois puder ler com calma esse capítulo 3 e for marcando tudo que fala sobre Jesus, você vai ver que toda a mensagem, se o milagre foi em nome de Jesus, a mensagem também apontava para o Senhor Jesus, como aquele que é o único que tem este poder, é o único que recebeu essa missão como Cristo, como o ungido, o Messias. Para quê? Com qual finalidade? Ungido de Deus para quê? Com uma missão restauradora de quem nós somos individualmente, de quem nós somos como humanidade, uma missão restauradora de todas as coisas criadas, como o texto bíblico aqui nos menciona, meus queridos. Jesus, ele inaugurou o seu reino quando, naquela ocasião, poucos anos antes daquilo, quando Jesus se encarnou, morre numa cruz e ressuscita, ali esse período todo marca a inauguração do seu reino. Esse reino que no final do mundo vai ser a restauração de todas as coisas. Acontece que o reino está crescendo entre nós. E a restauração que Cristo fará completamente no final, já está acontecendo pouco a pouco, na vida de cada um de nós, na sociedade humana de um modo geral. Um dos salmos mais queridos da palavra de Deus, o Salmo 23 fala disso, já falava disso. O Senhor é o meu pastor, Ele refrigera-me a alma. Não vai ser o refrigério, os tempos de refrigério não serão aqueles apenas depois da vinda de Cristo, mas já começou o refrigério, já começou a restauração. Mas para que nós possamos ter esse privilégio de experimentar estas bênçãos de Deus, somente por meio do Senhor Jesus Cristo. É preciso que tenhamos com Ele uma aliança como nosso Salvador pessoal. E uma vez tendo uma aliança com Cristo como nosso Salvador pessoal, nós precisamos acreditar que seja possível, que Jesus tenha poder, que a palavra dele seja suficiente para trazer o refrigério e a restauração que nós estamos precisando emocionalmente, espiritualmente, na família, no casamento e assim por diante. Meus queridos,
só Jesus é quem pode nos restaurar de verdade. Que expectativa você tem tido a respeito da pessoa de Jesus para a sua vida pessoal? Ele, Jesus, é o Cristo, o ungido de Deus. E essa afirmação é escandalosa. Que Jesus seja o Cristo ungido de Deus e que somente por meio dele alguém pode ter sua vida restaurada. Isso é escandaloso. Porque nós temos a tendência de pensar que com a nossa própria força nós podemos nos virar bem nessa vida. Não precisamos assim tanto de Jesus. E dizer que você e eu somos incompetentes para viver bem essa vida, uma vida que glorifica a Deus, isso é escandaloso. Para dizer que não serão sucessivas reencarnações que vão proporcionar para a gente esses tempos de refrigério, isso é desagradável de ser dito. Para dizer que nem Maria, com todas as suas virtudes que Deus concedeu a ela, pode fazer isso por nós, que só Cristo pode fazer isso, salvar, restaurar, transformar, isso é um escândalo, isso afasta as pessoas de Jesus, afasta as pessoas do Evangelho. Como é que você tem visto a pessoa de Jesus? Como aquele que exclusivamente pode restaurar e transformar a sua vida? E para você, como um crente em Jesus, cuidado, para você não achar que a sua união com Cristo, a sua aliança com Jesus, só vai surtir efeito lá na eternidade. Que aqui agora você tem que virar com seus próprios meios e com os meios humanos à disposição. Cuidado, não é isso. A palavra de Deus é suficiente para promover restauração na nossa vida, tempos de refrigério no nosso coração, na nossa casa, no casamento, na família, na igreja, meus irmãos. Só Jesus é quem pode nos restaurar de verdade. E a terceira e última verdade, queridos, que eu compartilho com os irmãos, é que nós precisamos responder a esta oferta de Deus. É preciso uma resposta àquilo que Deus oferece. O mendigo estava na porta formosa, ele pediu uma esmola. Os apóstolos disseram, esmola nós não temos, mas nós temos uma coisa, anda. E naquele momento, Pedro vai dizer depois, que naquele momento, o mendigo creu no nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso a ordem foi obedecida, e por isso a ordem de Pedro surtiu efeito transformador na vida daquele coxo. Meus queridos, será que nós temos respondido com fé? Será que nós temos de fato respondido com fé e temos alimentado o nosso coração com fé para esse novo ano que está prestes a começar? Não fé na existência de Deus, mas fé, meus irmãos, não apenas nessa existência, o que já é uma grande coisa, mas na suficiência de Cristo para abençoar a nossa vida. Vou lhe fazer a mesma pergunta de outra maneira. Você crê que a sua ansiedade pode ser vencida e sua sanidade emocional restaurada com Jesus, com Bíblia, com oração, com aconselhamento pastoral, com a comunhão dos irmãos, com a ceia do Senhor, com bons livros cristãos? Você crê que a imoralidade do coração pode ser vencida com esses mesmos recursos? Que conflitos relacionais podem ser vencidos com esses recursos? Que problemas na família podem ser superados com esses recursos? Acontece que muitas vezes, quando nós passamos por essas dificuldades ao longo de 2021, não foi para cá nosso primeiro porto onde procuramos atracar o nosso barquinho na tempestade. Veja o caso do coxo, como eu mencionei. Ele deu um salto. E Pedro então diz que aquilo que aconteceu foi pela fé em o nome de Jesus, no verso 16. É que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Se tem uma coisa que não deveria ter sido buscado na Bíblia, na oração e em Cristo, era cura física. Porque hoje em dia a gente vai no plano de saúde, é no posto de saúde, é no hospital, é no médico e na farmácia. Mas aqui não, eles foram primeiramente no Senhor Jesus.
E quando nós recorremos a remédio, farmácia, médico, recorremos, mas confiamos em Cristo, que vai usar esses meios. Sempre a nossa confiança deve ser colocada no Senhor Jesus, meus irmãos. E uma segunda resposta que é preciso dar, assim como o coxo respondeu com fé, é a resposta do arrependimento, porque esta foi a mensagem que Pedro pregou por ocasião da cura. Ele disse no verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A resposta que Deus quer, meus irmãos, diante do fato de que só Cristo pode trazer refrigério para a nossa alma hoje, e que para nós podermos desfrutar dos tempos de refrigério e restauração na volta de Cristo, só vai participar disso, só vai ter acesso a isso, aqueles de nós que nos arrependermos dos nossos pecados. Os ouvintes de Pedro, eles tinham um coração endurecido, eles tinham uma imagem de Jesus completamente distorcida, e eles tiveram que se arrepender daquela visão de Jesus, com a qual eles se revoltavam, de negação de que Jesus fosse o Messias, e passaram a crer nele como Messias. E nós precisamos, se ainda não temos uma aliança com Cristo, fazer a mesma coisa, se arrepender dos seus pecados, colocar sua confiança em Cristo. E se já temos a Cristo como nosso Salvador, e muitas vezes nosso coração não tem refrigério, nós estamos carentes de restauração, precisamos também nos arrepender da visão que nós temos alimentado a respeito de Deus no nosso coração. Os especialistas no aconselhamento bíblico dizem isso. Na raiz dos nossos sofrimentos e das nossas lutas contra o pecado está a nossa imagem de Deus distorcida no nosso coração. E precisamos nos arrepender disso. E passar a olhar para Jesus, para o Deus Pai, para o Deus Espírito Santo, como de fato a palavra de Deus nos apresenta. Meus queridos, é preciso uma resposta de arrependimento e de fé. Deus sonda e conhece os segredos do seu coração. Ele sabe o que vai aí agora, na sua mente, no seu coração, no meu também. O que Ele vê agora aí? Ele vê um coração arrependido ou uma indiferença rebelde? Deus vê um coração confiante em Cristo e na sua palavra, ou um coração incrédulo, inseguro na presença de Deus? Por isso, meus irmãos, busquemos em 2022 verdadeira restauração para as nossas famílias, para as nossas vidas, mas em Cristo e nos recursos sobrenaturais da sua graça. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ouvir o nosso coral mais uma vez.